Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que chegou nas margens do Jordão, quando João estava realizando batismos, e João declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Declaração marcante. Aliás, estas palavras foram um marco dentro do propósito de Deus, porque antes de João, tudo eram sombras, aquelas liturgias várias, aquela religião de sangue, aquela região sanguinolenta tinha chegado ao fim. Jesus veio por fim em tantas coisas más, coisas que perderam com o uso, perderam seu sentido. Jesus veio inaugurar uma nova aliança. Por isso, o sucessor dele, aliás, precursor dele, já anunciou diante ou antes do seu batismo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, os sacrifícios que eram feitos diários, e também tinha o dia do sacrifício máximo. Esse era o dia da expiação. Era uma vez por ano. E com todas estas coisas, com todas essas liturgias, mais tarde, o apóstolo Paulo chamou tudo isso de sombras. E você sabe que sombras, elas passam. As sombras dependem dos movimentos solares. E então veio o sol da justiça, Jesus, e ele começou a nova aliança. Por isso, quando ele morreu, ao dizer lá na cruz: está consumado, o véu do santuário se abriu de alto a baixo. E olha que aquele véu não era de um tecido transparente, fino, leve, era um tecido grosso, forte, mas não aguentou o impacto daquele momento. Quando Jesus, gemendo, sofrendo dores, seu sangue jorrando sobre a terra, e ele declarou: está consumado. Lá no templo dos judeus, que representava o santuário celeste. Não importa suas origens, suas histórias, mas o que importava era que aquele que João Batista havia dito lá nas margens do Jordão: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava dando a sua vida,
E existia agora uma diferença capital. Aqueles antigos sacrifícios eram repetitivos. Repetia-se diariamente e anualmente. Mas o sacrifício de Jesus foi único. Aconteceu uma única vez. Eu cito novamente Hebreus capítulo 1, verso 4, que ele, Jesus, tendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Num outro texto, o escritor aos Hebreus diz claramente que ele vive para interceder por nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2 e verso 1, ele disse: filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Tão lindo que eu vou repetir. Filhinhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado perante o Pai. Quem é esse advogado? O João Batista, o São Pedro, a Virgem Maria, Paulo. Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, usar a visão das 2.300 tardes e manhãs para dizer que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus mudou de santuário. Jesus entrou no santuário celeste e foi terminar a purificação dos nossos pecados. Começou naquela data o juízo investigativo, isto é, desmerecer as Escrituras, isto é, desmerecer o sacrifício cruento de Jesus Cristo. Ele, conforme o livro de Hebreus, ele fez por nós eterna redenção. Aquelas palavras que ele disse: está consumado, que ele repetiu lá em Apocalipse: está feito. Essas palavras são garantias. Estas não são sombras. Que pena que ao errarem a marcação de 22 de outubro para a volta de Jesus, erraram. Jesus não veio, mas o erro maior
foi criar aquela outra doutrina, aquela outra farsa que Jesus veio, sim, que Jesus mudou de santuário, que não foi no santuário terrestre que ele veio, mas no santuário celeste. Isto é falso. Isto é valorizar sombras e esquecer realidades. Nesses próximos vídeos, estaremos aprendendo a realidade bíblica sobre as 2.300 tardes e manhãs, sem rebuscos, sem buscar amparo em profetas ou profetisas extra-bíblicos, mas ficar preso, amarrados, que prisão, hein? Amarrados neste livro, não sair daqui para evitar que sejamos enganados, para evitar que sejamos desapontados. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.